Olá, muito bom dia, amigo do campo e da cidade que nos acompanha. Muito obrigado por nos receber aí nas manhãs do seu sábado. Nós queremos mandar um abraço muito especial para a cidade de Jaciara e Cáceres, que amanhã, dia 6 de outubro, estarão celebrando aí o aniversário desses dois municípios. Felicidades aí para essa gente guerreira que batalha dia após dia para fazer da sua cidade um lugar melhor para se morar. E quero convidar vocês a acompanharem comigo o que será destaque no programa de hoje. E no Café com Prosa você vai acompanhar uma entrevista com o Antônio Carlos Carvalho, do Sistema Famato, que vai falar sobre o Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa. Pequenos produtores da Baixada Cuiabana retomam o plantio do capim andropógon. E também hoje você vai acompanhar o processo de produção de uma cerveja artesanal. O programa Terra e Negócios está no ar. E todas as notícias da semana você acompanha aqui comigo no Giro Rural. A Polícia Federal realizou a quarta fase da Operação Carne Fraca. O objetivo do inquérito é investigar crimes de corrupção passiva praticadas por auditores fiscais agropecuários federais, que beneficiavam um grupo de empresários do ramo alimentício. Um grupo de empresários indicou 60 auditores que teriam sido beneficiados com pagamento de propina, com valor estimado de 19 milhões de reais. Os valores eram pagos em espécie, por meio de custeio de planos de saúde e por contratos fictícios firmados com pessoas jurídicas que representavam o interesse dos fiscais. A Acrimate tem acompanhado todo esse desdobramento, que já é a quarta fase da Operação Carne Fraca, e realmente até o presente momento somente fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura estão envolvidos em atos que se praticaram até 2017. Até agora a gente não viu nenhum reflexo na pecuária, nenhuma alteração de valores da arroba, e o mercado se mantém estável. O pecuarista pode ficar tranquilo, não vai ter perda de mercado, né? Até agora nós não tivemos nenhuma sinalização de nenhum mercado importador nosso que tenha feito algum ressalvo em cima dessa operação. A gente apoia toda e qualquer operação feita para que se tenha maior celeridade, que se tenha maior honestidade dentro da cadeia, que é o que a gente espera, principalmente dentro dos frigoríficos, porque o pecuarista ele não pode ser lesado em momento algum por uma ação ou outra de algum fiscal ou de alguma indústria. E a Acrimate está atenta, né? O tempo todo. Nós temos os nossos, tanto a parte da nossa imprensa quanto a parte dos nossos consultores, o tempo todo fazendo todo esse levantamento de impactos ou não na cadeia. O Ministério da Agricultura suspendeu a comercialização de 33 marcas de azeite de oliva por terem sido adulteradas. Nesta etapa, foram identificadas 59 lotes com irregularidades. A maior parte das fraudes foi feita com a mistura com óleo de soja e óleos de origem desconhecida. Houve redução na comparação com a ação divulgada em abril de 2018, quando a fraude envolveu 46 marcas. O rebanho bovino do Brasil caiu 0,7% em 2018 na comparação com 2017, na esteira de um recorde de exportação de carne do ano passado, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados nesta semana. Segundo o IBGE, apesar de uma queda de 1,5 milhão de cabeças, devido ao aumento dos abates pela indústria da carne, o Brasil segue com o maior rebanho comercial do mundo, com cerca de 213,5 milhões de animais. O rebanho bovino do Brasil, por sua vez, teve em 2018 a segunda queda consecutiva, após atingir um recorde em 2016. Mato Grosso respondeu por 14,1% do rebanho nacional, enquanto o município com maior número de bovinos é São Félix do Xingu, no Pará. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou essa semana o registro de mais 57 agrotóxicos. Com esses, são 382 registros só em 2019. Dos produtos anunciados, 10 são biológicos,
que são utilizados na agricultura orgânica. 6 são novos e 41 são genéricos. Terceiro maior consumidor do mundo, com mais de 1.000 empresas registradas e 14 bilhões de litros consumidos por ano, o setor cervejeiro brasileiro ganhou um novo fórum para debater seus problemas e propor políticas públicas para solucioná-los. É a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cerveja, criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Câmara Temática deverá ser instalada ainda na segunda quinzena de outubro, quando também será realizada sua primeira reunião. O setor de cerveja representa cerca de 2% do PIB brasileiro, gera cerca de 25 bilhões em impostos por ano, é responsável por 2,7 milhões de empregos e tem um faturamento na ordem de 100 bilhões. De acordo com a portaria, o colegiado reunirá todas as entidades representativas do setor. Pequenos produtores da Baixada Cuiabana estão apostando no capim andropógon. Veja a matéria. O pessoal que está trabalhando com o IPAE e trabalhando no Piauí, então fizeram um processo comparativo de fixação de proteína e fósforo, e entre a braquiária, o andropógon e a medícula, o andropógon bate na medícula, né, bate costela com a braquiária, em termos de conversão, né? Principalmente, que eu me foco muito na preocupação com o pequeno e médio, né? Porque os grandes sabem, eles botam trator pesado, eles fazem todo o trabalho científico, como tem que ser feito. Aqui eu quero ver como é que você faz, como é que se dá trato à bola, mas dentro do contexto que ele tem a condição de absorver, que ele tem a condição de... Porque se você observa essa estrada como está de andropógon, então qualquer pequeno aí que toca uma fazendinha de 50, 100 hectares, qualquer coisa assim, Ele vem na beira da ele estrada. vem na beira da estrada em 2, 3, em 2 semanas ele vai colher a semente dele. O andropógon acho que tem algumas dificuldades. Uma é com umidade, ele não aguenta onde entra água e ficar muito tempo a água parada, ele não aguenta. E não aguenta fogo. Fogo, uma lambida aqui, outra colar, não é problema, mas se você aprofundar com muito fogo, ele morre. Ano a ano? E ele tem um poder de regeneração muito grande, porque ele joga em torno de 60 quilos por hectare de semente. Então ele sementeia demais. Pode ver onde joga, ele está o tempo todo. Tanto é por isso que ele acabou ocupando todas as faixas que não tem ocupação, e vê a beira da estrada como está, ele vem ocupando todas as áreas paradas, ele tem. E tem uma vantagem muito grande na questão das roçadas e das pragas. Você vai ver o quanto que ela é uma massa mole, não é um capim duro, entendeu? Olha aí, né? Um sistema que o gado gosta muito. E entender que uma boca de animal hoje custa R$25 mês. Então, é uma coisa que nem começa a pensar, falou, pô, mas eu com um animalzinho aí, né, se eu der um suporte a 100, 150 animais, né, na recria, por exemplo, 100%, é possível, né, umas 150 animais, pequeno é possível chegar lá. E você tem aí uma rentabilidade já de 2, 3 salários por mês, quer dizer, começa a ficar interessante, né, o meio rural. E principalmente para o município de Livramento, que o município de Livramento tem umas características. É o seguinte, nós temos nesse município ainda 64% das terras que não estão documentadas, né? Que veio da E é minifúndio, né? São minifúndios, são pequenas fazendas, são pessoas que estão aí. E esse pessoal, por falta de alternativa econômica na região, está fugindo para Cuiabá Várzea Grande, né? Aumentando o processo, todo o processo de não humano, né? nas periferias. E essas correntes migratórias, nós temos que arrumar algum jeito, o Estado aí tem um certo compromisso de reverter isso, né? Se aqui é possível você ter condições de renda, de produção e renda, eu acho que essas alternativas, né? Você poder trazer essas pessoas, mostrar que aqui é o local, é muito melhor do que ele trabalhar lá na cidade com dificuldades mil. Hoje você tem o município todo com energia para todo lado, Alice. Tem energia para todo lado. Então você tem as condições ambientais de viver tão bem quanto no grande centro. Você tem seu computador, tem suas coisas aqui mesmo, né?
E acontece em Santa Cruz do Xingu, nos dias 18 e 19 de outubro, o Xingu Rural Show, com palestras e painéis técnicos do agronegócio. E a Embrapa realiza em Sorriso, nos dias 26 a 30 de novembro, o curso de curtimento de pele de tambaqui e confecção industrial de manufaturados. E no próximo bloco você vai acompanhar a entrevista do Café com Prosa com Antônio Carlos, que vai falar um pouco sobre o Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa e a nova etapa rumo à certificação livre de febre aftosa sem vacinação. Não saia daí e voltamos já. Estamos de volta e vamos acompanhar agora uma entrevista com o Antônio Carlos, do Sistema Famato, que vai falar como tem sido o trabalho para a erradicação da febre aftosa no Brasil. Olá, bom dia. Nós estamos recebendo hoje no Café com Prosa Antônio Carlos de Carvalho, que é representante da Famato no PINEFA, no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Bom dia, Antônio. Bom dia. Como é que está o andamento dessa última etapa do programa? Nós já estamos caminhando para as etapas finais, né, onde o nosso objetivo é a retirada da vacina até maio de 21 em todo o território nacional. Então está bem evoluído, estamos participando de todas as discussões a nível local e nacional para que a gente consiga vencer essa etapa e realmente cumprir o que prevê o calendário, que é para maio de 21, erradicar a febre aftosa no território brasileiro. Na realidade ela já está erradicada, né, Antônio? Agora é um processo de retirada da vacina, né? O processo de erradicação e a retirada da vacina faz parte do processo de erradicação, né? Então a gente caminhou vacinar, calibrar essa vacina. E a etapa final da erradicação é a retirada da vacina e aí passar a fazer as vigilâncias, né, sanitárias para a gente conseguir manter esse status de país livre de aftosa sem vacinação. Que onde a gente, a partir da retirada da vacina, a gente vai fazer esse pleito junto à organização internacional para que no prazo de 2 anos a gente consiga o reconhecimento internacional como país livre de aftosa sem vacinação. Antônio, como é que foi dividido agora essa etapa do processo final aí da erradicação? Foram blocos, né, que antes eram circuitos, né? Então dentro do programa de erradicação da febre aftosa, ele foi atualizado, aquele programa de 1992 que dividiu o Brasil em circuitos pecuários, onde pegou o país de acordo com a produção agropecuária, quem tinha mais pecuária de corte estava no circuito, o sul com a pecuária mais de leite, né, o sudeste com a pecuária de mais comercial, então dividiu em circuitos pecuários. E agora o novo PINEFA 2017-2026 pegou esse circuito e transformou em blocos, né? Foi feito um estudo da USP, né, onde eles conseguiram identificar para onde que migrava tanto bovinos como as carnes, né, que saiu do norte, nordeste, centro-oeste para o sudeste, né, para a região de São Paulo e os portos, né, de exportação. Então, por isso que está trabalhando nesses blocos para fazer a retirada, né, dos estados norte, nordeste e depois centro-oeste para depois sair o sul, né. Então, foi muito bem estudado, né, e está canalizando para isso. E nós estamos trabalhando arduamente para que a gente consiga esse objetivo do PINEFA, que é maio de 21, ser a última etapa de aftosa no território brasileiro. De vacinação, né? De vacinação. Mas agora já sai o primeiro bloco, né? Já fica livre, né? O bloco 1, que nós chamamos, estado do Acre e Rondônia, o sul do Pará, e o nordestezinho de Mato Grosso, ali, Rodolândia, um pedacinho de Colniza, Aripuanã, Juína e Comodoro, que faz parte desse bloco 1, ele está prevendo a última etapa de vacinação de febre aftosa no bloco 1 agora em novembro. Então, a partir da vacinação, eles vão fazer o fechamento desse bloco. Assim como o Paraná já está reivindicando o trancamento para 1º de novembro, porque ele já evoluiu no programa e pediu a antecipação da saída dele agora para novembro de 2019. E como é que fica com relação às fronteiras internacionais?
o mecanismo de fiscalização aí e vigilância, como é que vai ser? Então, não só o Brasil, dentro do seu PNEF, está caminhando, mas também como a Bolívia. A Bolívia provavelmente vai ser na frente de Mato Grosso. Mas a vigilância na fronteira, ela continua. Tanto sanitário, porque tem outras doenças, né, que o Brasil tem que conter com as fronteiras. Então, mesmo com a retirada da vacina, a fiscalização permanente vai continuar nas fronteiras internacionais. Por quê? Porque tem outras doenças que a gente tem que proteger o nosso território. Então, porque vai exigir mais controle, né? De trânsito de animal, mais fiscalização. Retirar a vacina não significa ficar tranquilo, né? O processo de retirada da vacina traz a preocupação porque a partir da última etapa você vai ter um período que esses animais vão estar sem imunidade. Então, por isso que o processo exige que tenha uma vigilância maior. Então, o controle de fronteira, o controle de propriedade, é onde a gente pede aos produtores que estejam mais atentos, porque a partir de lá, 6 meses, 1 ano, seu animal vai estar sem imunidade, né? Então, o animal vai estar susceptível a contrair uma febre aftosa se porventura tiver um escape de vírus, ou vamos dizer assim, uma biopirataria trazer esse vírus aqui para o território brasileiro. Então, a retirada da vacina é um passo do processo de erradicação da febre aftosa, mas a vigilância tem que estar cada vez mais atenta, não só a vigilância pública, como a vigilância de nós produtores rurais. Nós somos o dono do animal, a gente tem que garantir a qualidade dele. Então, a partir que você retirar a vacina de aftosa, teremos que estar cada vez mais vigilantes. E com relação à Venezuela, é uma preocupação também de todas as autoridades aí, de vocês produtores também, né? Pecuaristas, né? Então, a Venezuela é um país que tem a sua soberania, só que vírus de aftosa não tem nacionalidade e nem respeita a fronteira. Esse ano nós já estamos fazendo um trabalho dentro da Venezuela, a nível de Brasil, de Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, do próprio Sindan, do Ministério da Agricultura e das associações. Nós estamos fazendo um trabalho de contenção, inclusive com doação de vacina lá para a Venezuela, para conter esse problema dentro da Venezuela e assim não trazer prejuízos para o rebanho brasileiro. Mas mesmo assim nós estamos trabalhando na vigilância permanente, né, com o serviço de inteligência, com a ABIN, para estar estudando a contenção disso aí no território venezuelano. Outro vizinho também, não sei se preocupa, mas e a questão do Paraguai? Porque eles têm um programa também, né? Mas e aí, existe segurança com relação ao programa paraguaio? Então, todos os países da América do Sul estão evoluindo nesse processo de erradicação. O Paraguai foi a origem do último foco de 2006, ali com o estado de Mato Grosso do Sul. Então, mesmo assim, nós temos que respeitar a soberania de cada país. Cada país tem seu programa de erradicação da febre aftosa. Cada país tem a sua evolução. A nossa preocupação como produtor é que nós, produtores, temos que estar cada vez mais vigilantes. O animal não vem do Paraguai para o Brasil se nós não formos lá buscar. Então, é o que eu estou falando. Nós temos o bovinos, que é susceptível à febre aftosa, onde a gente vacina, mas nós temos outros animais susceptíveis que nós consideramos sentinelas. Então, se você, porventura, trazer um desses animais de qualquer parte do mundo que tenha problema com febre aftosa, certamente você vai estar colocando o nosso maior patrimônio em risco, que é a bovinocultura, que é muito especial aqui para o estado de Mato Grosso, porque nós temos 30 milhões de bovinos e não temos consumidor. Então, nós necessitamos dos mercados, tanto interno quanto externo, para garantir o processo econômico do nosso estado. Por falar em mundo, com esse programa, com a finalização, com a erradicação da febre aftosa, isso garante conquista de novos mercados também, né, para a carne brasileira, né? Nós temos a nível de mundo países que compram carne de países que têm o processo de vacinação em andamento, é o caso do Brasil, mas os mercados mais exigentes não compram carne de país que utiliza vacina de febre aftosa. Então, uma vez erradicada a doença, uma vez retirada a vacina do nosso rebanho, nós vamos abrir outros mercados, principalmente os mercados que pagam mais, né? O mercado americano para carne in natura
e muitos outros mercados que vai agregar valor na nossa produção. É uma grande tarefa, né? Tanto para o governo quanto para a iniciativa privada, vocês produtores, né? Se não fosse construído de forma conjunta, teria sucesso esse programa? O sucesso do programa ele aconteceu a partir da mudança do programa em 1992, quando o governo, depois de 30 anos lutando, né, sozinho, ele teve a inteligência de chamar, na realidade, para si o dono do rebanho para o programa. Foi como nós conseguimos evoluir gradativamente, aumentar os índices de vacinação, aumentar a qualidade, melhorar a qualidade da vacina, melhorar a qualidade da aplicação, e com isso nós estamos galgando aí que o último episódio de aftose no Brasil foi em 2006 no estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, mais de 13 anos sem aftose no Brasil. Então só temos a comemorar, né? E com um bom churrasco. Comemorar com um bom churrasco, uma carne nobre, uma carne de qualidade, e pedir aos produtores que continuem vigilantes cada vez mais para a gente estar garantindo essa qualidade e churrascar pelo Brasil afora. Ok. Muito obrigado pela entrevista, Antônio. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado e tenha um bom dia. O Brasil está assistindo uma discussão bastante interessante, muito complexa e também até com um grau de irresponsabilidade. Com irresponsabilidade no sentido de difundir informações sobre um segmento muito importante, que é o segmento produtivo da produção de carne bovina, sem que tenham informações, dados, conhecimento científico da importância da carne bovina de fato para a sociedade brasileira e mundial. Um determinado programa de televisão matinal, de uma senhora bastante velha já, inclusive, ele está dizendo que o Brasil não tem mais aonde colocar animais bovinos. Ora, é fato que a população brasileira é menor do que o rebanho total brasileiro, mas temos que considerar alguns aspectos. Primeiro, o Brasil não produz carnes apenas para brasileiro, em que pese 80% da carne bovina de boa qualidade, saudável e que pode se chamar de carne, é produzida para brasileiros. E isso nos orgulha muito, pois estamos produzindo proteína animal para brasileiros que precisam alimentar. Vou dizer de novo uma frase que eu digo sempre. Se você não comer carne bovina, vai comprar remédio, que é muito mais caro que carne bovina. Mas, voltando ao dito programa, uma senhora, então, afirmou que não tem mais espaço. Se continuar assim, não vai ter mais espaço para produzir carne, ou seja, há uma concorrência de espaço, segundo ela, para as pessoas em relação aos animais. Então é bom, vou citar o caso de Mato Grosso, que de sobejo é conhecido da maioria das pessoas que sabem ler aqui no estado, a maioria, portanto. Mato Grosso tem um rebanho de 30 milhões de cabeças. Nós transferimos de 2008 a 2018 2 milhões e 200 mil hectares para a produção de grãos, ou seja, estamos produzindo em menos áreas o mesmo rebanho que estávamos produzindo. Por que que isso foi possível? Porque nós reduzimos a idade de abate dos bovinos e aumentamos o preço da carcaça, isso numa produção natural, sem que tenhamos que estar processando, reprocessando, sabe-se lá Deus quantas vezes, para aproximar com muito mau gosto de um produto que teimam em chamar de carne que não é carne. Um absurdo. Portanto, é bom que você que gosta da boa, da saudável, da carne de qualidade, que é quem nos interessa de fato, fique atento com esse modismo inconsequente sobre alguns aspectos, sobretudo na difusão da informação sem a necessária qualidade. Para você, que é o bom consumidor de carne bovina como nós, a gente convida, vamos queimar uma carne e assistir e ler informações que tenham um cunho de responsabilidade e de fundamento científico. E no próximo bloco, vamos acompanhar o processo de fabricação de uma cerveja artesanal. Voltamos já.
no Pé na Estrada, nós vamos acompanhar o processo de produção de uma cerveja artesanal. É isso mesmo, o Dr. Rogério vai nos mostrar como funciona esse processo de produção. E você vai ver que é possível apreciar uma cerveja com muito sabor. E o melhor, produzida segundo o seu gosto. Bom dia! Bom Aqui dia. que se faz a melhor cerveja caipira? Bom dia, o quê, moço? Aqui na roça já é boa tarde. Fizemos quebra-torta às 5 da manhã e já tô na academia aqui, ó. Essa é a academia? Aqui, a academia nossa, desde 5 da manhã fazendo musculação, ó. Mas e a melhor cerveja? É aqui não, moço. Aqui é de raiz. Aqui, se isso aqui fosse pintinho, não fazia pio, fazia pir. De tanto caipira que é o trem. Há quantos anos o senhor fabrica cerveja? Ah, já estamos na roça faz tempo, né? Tomando há mais tempo do que fabricando, né? Mas a gente já tá... Faço faculdade, né, de produção cervejeira, faço os cursos em Santa Catarina, Maringá, Cuiabá. Já desenvolvi 9 receitas e estamos partindo para a 10ª. A gente faz a receita de acordo com um determinado estilo. Uma das grandes vantagens, né, da cerveja artesanal, além de fazer bem para a saúde, e eu vou explicar depois por quê, é que justamente a parte cultural, que resgata as fórmulas antigas, as receitas antigas. Então, hoje já se ouve falar que já tem 17 mil receitas resgatadas, ou seja, não tem mais aquela mesmice de tomar só aquela cervejinha loirinha pilsen, né? Você pode tomar diferentes estilos, tá? Então essa é uma das principais vantagens dos cervejeiros artesanais. Resgatar essas receitas que ficaram perdidas no tempo. Aqui não tem absolutamente nada de indústria química. Tem a química natural do processo, mas aqui, esses daqui são maltes especiais, ó, maltes ingleses, porque o estilo que eu estou fazendo hoje é uma IPA, né, que é também chamado de IPA. Cerveja artesanal, ela usa exclusivamente o malte de cevada, o lúpulo, água e o fermento especial, de acordo com a receita. Porém, tem receitas que pedem aveia, um pouco de aveia, um pouco de trigo, um pouco de centeio. Então aí faz parte do estilo. Você é obrigado a colocar, não para inteirar produção, como muitas cervejarias fazem para dar produtividade. Não, é só porque faz parte do estilo. Existem centenas de malte, existem centenas de lúpulo, então cada cervejeiro faz o seu preparo, faz a sua receita e não usa química, o processo é todo natural mesmo. Então eles estão migrando da cerveja comercial para a cerveja artesanal. Por uma questão de saúde, né? Porque a gente não usa químicas, produtos químicos, exceto os sais, e sais não faz mal, o resto é só isso aqui. Então seria mais ou menos a mesma diferença de você espremer um suco de laranja em casa e tomar ele na hora, sem química, sem nada, e você comprar um de caixinha. A diferença basicamente, a grosso modo, é essa. O pessoal já está enxergando que compensa beber menos, mas beber melhor. E essa cerveja, ela chega a ser mais forte? Depende do estilo. Se eu quiser fazer uma com bem pouquinho álcool, eu faço. Quanto mais malte, basicamente é isso, quanto mais malte eu uso, mais álcool eu tenho. Na verdade, eu tenho mais maltose que minhas leveduras vão transformar em malte, em álcool. Então, quanto mais malte, mais álcool, mais forte de álcool ela fica. Eu não gosto de fazer as coisas sem estudo. Fazer cerveja é muito fácil, os homens das cavernas já faziam, né? Agora, fazer bem feitinho, você tem que estudar, você tem que se preparar, obviamente, né? Senão não sai do jeito que é para sair, realmente. Não dá para ensinar a fazer, dá pra gente mostrar como é que se faz uma boa cerveja, tá? Agora, quem quiser fazer, tem que correr atrás de seus cursos aí, né? E estudar bastante, senão vai ficar perdendo dinheiro com o material. Por exemplo, essa receita aqui custou R$194, quer dizer, vamos gastar mais uns 20 de água, mais uns 20 de gás, mais uns 20 de gelo. Então, você vai jogar fora aí R$260 se você não fizer bem feito, né? Então, é melhor se preparar primeiro, aprender a fazer de fato, né? Do que ficar jogando dinheiro fora. Essa primeira rampa de temperatura, o que é uma rampa de temperatura? A gente tenta extrair da cevada tudo que as indústrias jogam quimicamente. Então, por exemplo, essa primeira rampa aqui,
a gente trabalha entre 40 e 50 graus. Aí essa variação do que é? Dependendo do malte que eu estou usando, dependendo se eu estou usando cevada, se eu estou usando centeio, dependendo do que eu estou usando, é que define se essa rampa vai ter 42, 43, 45, 48 ou 50 graus. Então, o processo funciona mais ou menos assim. O cervejeiro, ele tem que extrair do mosto a comida, né? Ou tudo que as vitaminas, as proteínas, tudo que as leveduras vão precisar para se multiplicar e trabalhar. Comer o álcool, expelindo CO2. Então, nessas rampas de temperatura, em cada rampa, a gente extrai determinados tipos de substâncias essenciais para que o mosto fique perfeito para que elas possam trabalhar. Eu trabalho essa rampa de 40 a 50, depois eu trabalho a rampa de 55 a 58, de 53 a 58, trabalho outra de 62 a 66, trabalho outra de 69 a 72, depois eu jogo para 78 para finalizar o processo, aí a gente faz a clarificação, joga para a panela de fervura e aí a 100 graus, 98 graus, a gente fica 1 hora fazendo uma fervura e adicionando os lúpulos, que são as rampas dos lúpulos. Vamos dar um total aí de quase que 10 rampas, então você vê que o negócio é trabalhoso, aproximadamente umas 8 horas de serviço. Bom, já foi adicionado o ácido para poder corrigir o pH, agora estamos adicionando sulfato, tá? Sulfato de cálcio, sulfato de magnésio e vamos colocar também o cloreto de cálcio. É importante essa correção da água com esses sulfatos e cloretos porque a água não pode ter menos de 50 ppm de cada item desse, tá? Porque também são elementos essenciais para que as leveduras trabalhem corretamente. Então uma cerveja equilibrada, ela tem aproximadamente 1:1, ou seja, vai de 0,8 a 1,2 aproximadamente. Então quase que a mesma quantidade de sulfato e de cloreto. Tem determinadas fórmulas, por exemplo, as fórmulas inglesas, que eu quero ressaltar mais o malte do que o lúpulo. Aí eu faço uma inversão, eu coloco 2:1 de sulfato em relação ao cloreto. Ou o contrário, eu quero uma que tenha mais cloreto do que sulfato, que apareça mais o lúpulo do que o malte. Então eu vou fazer 2:1 invertido. Então é muito importante você colocar na água as coisas necessárias, os cloretos, os sulfatos, os ácidos necessários para que você tenha uma boa água para trabalhar. Bom, estamos aqui com uma temperatura de 46,1 graus para a gente fazer a nossa primeira rampa. Então, quando eu adicionar o malte, nós vamos ter aí uma queda de uns 2 graus na temperatura. O que é essa primeira rampa? Vai ficar uma meia hora esse malte nessa temperatura para extrair aquelas 6 substâncias que eu falei. Então esses maltes são maltes que vão dar o gosto e a cor diferente em cada cerveja. Agora aqui a gente fica mexendo, o trem é trabalhoso, né? A gente fica mexendo aqui dessa rampa durante uma meia hora aproximadamente. E olha que cor bonita já que está ficando, ó. Essa é a rampa do beta-amilase, tá? Um tipo de açúcar que nós estamos extraindo aqui da própria cevada. Agora nós já terminamos a rampa dos 72, 73 que a gente estava e chegamos ao 78, que é o mash out, tá? Que é o encerramento dessa fase. Agora nós vamos desligar o fogo e deixar uns 15 minutos em mash out e vamos fazer uma clarificação com uma recirculação do mosto. E agora estamos clarificando a cerveja num processo completamente natural. Vejam só, a gente está pegando o mosto lá por baixo e jogando de volta por cima e colocamos ali um espersor de inox, como se fosse um escorredor de macarrão, porque se eu puser aqui, vai formar um trilho no malte. Então, para que não forme um trilho, eu jogo no aspersor e ele vai dividindo isso. Olha lá, ó. Não adianta eu corrigir a água só no início. O que me interessa é o mosto ficar com um pH desse tipo aqui, ó, tipo 5.2 a 5.5.
variando de 4,8 a 5,6, dependendo do estilo da cerveja. Agora que nós já encerramos essa parte da mosturação, né, que como eu falei é a papinha das bactérias, nós temos que fazer um resfriamento muito rápido para que a gente tenha mais qualidade na cerveja. Então, a gente mergulha esse chiller na cerveja, tá? Enquanto ela ainda está fervendo, eu vou mergulhar, já está todo limpo, todo sanitizado, mas a gente já vai mergulhar na cerveja para que ele, nos próximos 10 minutos, então, ele mate qualquer bactéria. Aí nós colocamos esse aqui dentro de um balde contendo glicol. Esse glicol é uma substância que ele não congela tão facilmente, ou seja, ele chega a 15, 20 graus negativos sem congelar. Depois disso a gente faz um cold crash, a gente joga isso a 0 graus por mais uma semana aproximadamente, que é para elas irem dormir. Elas se decantam no fundo do fermentador e a gente trasfega esse líquido limpinho para um outro fermentador e faz mais alguns dias de cold crash. Aí a gente tem uma cerveja bastante limpa e se quiser, nessa fase, quando vai transferir de um para outro, a gente faz o dry hopping, ou seja, coloca mais uma porção de lúpulo, que é para dar aquele cheiro gostoso na cerveja. E ainda podemos colocar uma gelatina sem sabor, uma gelatina incolor, porque ela vai fazer uma rede para acabar de assentar as leveduras que porventura ainda tiverem por ali. Então elas decantam e fica uma cerveja bastante limpa. Só depois desse segundo cold crash é que a gente vai engarrafar a cerveja. IPA ou IPA, que é a que nós estamos fazendo lá no fogo, tá, gente? Olha a cor, essa cor que nós estamos buscando, tá? Uma cor de cobre, aí. Muita gente coloca aveia ou até substâncias químicas para conseguir uma espuma boa, uma espuma. A gente consegue tirar. Essa daqui, por exemplo, não tem aveia e conseguimos uma boa quantidade de espuma, tirando só naquela rampa dos 45 que nós fizemos lá, dos 40 e poucos graus lá. Ó. Então vamos ver como é que ficou? Salute. Salute. A cerveja de raiz. Essa é a cerveja preferida dos que estão acostumados com a cerveja artesanal. Vamos falar assim, dos bebedores profissionais. Essa é a preferida, tá? Um amargor acentuado, um volume alcoólico bom de 7 e ela é bastante palatável, né? Agora, quando a pessoa não está acostumada só com essa cervejinha comercial, e você já dá uma dessa daqui para ela, ela vai falar, ah não, cerveja artesanal é ruim, é muito amarga, é muito forte, porque deram uma opção amarga e forte para ela. Então, para as pessoas que não estão acostumadas, a gente sempre oferece primeiro, principalmente a Viena, que é fantástica, super palatável, ou uma Blonde Ale ou uma Amber Ale. Por quê? Tem o teor alcoólico na faixa de 4,5 a 5 e um amargor mediano ou até baixo, tá? E depois que vai se acostumando, então vai passando para as outras. Isso aí. Hoje Salute. foi o nosso pé na estrada com o mestre cervejeiro, Dr. Rogério. Salute! Muito obrigado. Salute. E o TR Negócios fica por aqui. Muito obrigado por nos permitir passar essa manhã com você. E eu te convido a acompanhar a partir do sábado que vem uma série especial sobre a história do combate à febre aftosa que levou o Brasil a receber a certificação de país livre da febre aftosa com vacinação. Às 6h45 aqui na TV Cidade Verde e eu espero por você. E acompanhe também o nosso programa pelo YouTube ou pelo site www.trnegocios.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou seu comentário sobre o nosso programa pelo WhatsApp 659-8105-5327. Até o próximo programa.